Fala, galera, bem-vindos a mais um Resenha Jovem, nosso segundo podcast da lição da Escola Sabatina. Eu sou a Maria Ribas e sou uma das apresentadoras dessa temporada. Antes de começar, queria só lembrar vocês de já seguir a gente nas redes sociais, vai, galera? A gente vai postar várias coisas por lá do podcast, então pra você ficar dentro de tudo, @Comunidade Jovem APS no Instagram. E queria chamar aqui meu amigo, que vocês já sabem quem é, apresentador, Lucas. Oi, gente, tudo bom? Aí, ó, pra você que duvidou que a gente estaria aqui na semana seguinte, estamos aqui para mais uma semana do podcast. Novo, né? E, hoje a gente tem convidados sensacionais aqui. Cara, pra quem não me conhece, fala meu nome, Lucas, tá? Um abraço. Minha mãe, beijo. Mas, eu queria aqui agora apresentar os nossos convidados, o nosso querido pastor Rodrigo, não é o Silva, mas ele é Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Pastor Rodrigo, como é que você tá? Tudo tranquilo. Não é Silva, mas é Souza. Ó, que não. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tem o mesmo S, né? Tem o mesmo S. É só colocar o Rodrigo S. Tá tudo tranquilo. E aí, como você tá, pastor? Tudo tranquilo. Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui pra gente poder passar um tempo estudando a palavra de Deus. Sim, senhor. Temos mais um. Nosso amigo... Christopher. De Cristo. Christopher de Cristo. É isso aí. Hoje a gente só tá com uma galera abençoada aqui, bem legal, né? E aí, só Christopher, vitória, né? como você tá? Graças a Deus bem. Prazer imenso estar aqui com todos vocês. Fala pra galera aí de qual igreja que você é. Atualmente Caso alguém queira te encontrar na igreja, não sei. Você é solteiro, Christopher? Sou solteiro, batizado por imersão, devolvo 10% do dízimo. Tá aí, galera. A galera. É sua chance. Menino Tá. fiel de Deus. Quem quiser ir. A igreja da Alvorada, junto com o pastor Alvorada. Rodrigo ali. Tá junto, Tá então. em casa. Tamo junto. Ah, então tá bom. Uma Então tá marmelada bom. quase. É Tá isso. bom, tá bom. A gente vai orar por você, viu, Amém, Rodrigo? obrigado, preciso. E aí, a gente tá num espaço aqui super legal, né? A gente tá aqui no nosso espaço da Escola do Pensar, né? Muito obrigado por liberar esse espaço pra gente fazer o podcast, né? A gente agradece muito a escola. E eu quero só reforçar, tá bom? Que vocês podem, quem tiver algum projeto, quiser participar, né? Fazer alguma coisa de gravação, a escola tá super aberta, vocês podem vir aqui, né? Usar o espaço, é de vocês, é da galera, é da comunidade jovem. E vamos pra cima e vamos que, a lição de hoje tá sensacional, cara. E pra não perder a bênção, o que a galera tem que fazer? Curtir, E comentar. Compartilhar e se inscrever no canal. me seguir no Instagram, porque a benção vem dobrado, tá? Já falei pra vocês desde semana passada que @Elias Pardinho. se eu fosse vocês... Tô brincando. Então bora começar. Pastor, quer fazer uma oração pra gente começar o nosso podcast? Vamos orar então. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estudar a sua palavra. Possamos, Senhor Deus, a compreender, praticar também, possamos ensinar para as outras pessoas também. Possamos, Senhor Deus, caminhar o caminho que leva até a Canaã Celestial. Nos abençoa agora. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Tema 2 da lição. Ribas, o que é isso? O que você acha? Nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. E aí? Ilusões, você vê uma coisa Então, acha que não é? agora eu fiquei na dúvida, né? Porque nem tudo é o que parece, né? Já pensou? A gente estudou errado? Meu Deus do céu, e agora? Mas vamos lá. A gente começando pela tirinha aqui, é um negócio bem legal, bem interessante. Eu gostaria que o pastor comentasse. Pastor, o que você achou dessa tirinha da lição aí? A tirinha mostra pra gente várias percepções, né? Através de uma mesma imagem, né? Acho que desde pequenos a gente vê essas brincadeiras com a ilusão de ótica, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, no Play Center, que já não existe mais. Eu nunca fui no Play Center. Nunca foi no Play Center? Eu nunca fui no Play O Center que é também. Play Center? Vocês A cada perderam. podcast, a gente reforça a ideia de que a Ribas é a mais nova do Aí, grupo. ó, vocês perderam. Lá tinha uma casa de ilusões, onde nem tudo era o que parece, né? Você tirava a foto maior, de cabeça para baixo e todas as coisas, tudo baseado numa ilusão, não era a realidade, né? Mas de acordo com a perspectiva que você olhava, você via uma coisa diferente ali, né? Então essa tirinha vai trabalhar exatamente essa ideia de ilusão, né? Na mesma tirinha tem várias ideias e a gente consegue perceber algumas, né? Logo de cara, outras com um olhar melhor, a gente vai começando a perceber algumas outras ideias, né? Que estão por detrás da tirinha. Legal. Eu gostei dessa tirinha porque a primeira coisa que eu bati aqui tinha um rosto, né? Tem um rosto na tirinha. Um rosto? É, tem um rosto. Dá uma olhada aí pra você ver. Não sei se eu enxerguei um rosto, não. Eu Não, enxerguei... tem uma A primeira coisa que eu vi foi a pessoa. Um olhar de Mona Lisa, né? Então, a primeira coisa que eu vi foi a pessoa. O rosto é tipo assim, ó. O rosto eu
Tem um rosto, pô. Não enxerguei. Percepções diferentes. Nem Olha tudo é o aí. que parece. Nem Sim. tudo parece. E aí, nosso texto dessa semana tá lá em Tiago, no capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 18. E aí, quando a gente pensa em percepção, Lucas, o que é a percepção? É interpretar ou identificar certos objetos, acontecimentos, ou às vezes até alguma coisa que tá meio escondida, igual o rosto. Eu não enxerguei o rosto, você enxergou o rosto. Tem um E rosto aí, pô. Tem um rosto aí. Tem um... Vamos Pastor, ver até o final da reforça lição aí, pô. Tem um rosto aí, pelo amor se de a Deus. gente enxerga um rosto aí. Porque Tem ali, tem os 2 olhinhos Aí, ali, ó. bem Pronto. feitos Pelo ali, amor ó. de Deus, tem um rosto aí, gente. Mas, ó, A saia da mulher ali pode até ser um bigodinho ali, um negócio. só que assim, quando a gente fala de percepção, a gente percebe também que, não é só em imagens que a gente tem percepções diferentes. Quem nunca já julgou alguém e depois que conheceu a pessoa virou melhor amigo, né? Quem nunca já fez isso? Só que assim, acontece isso no meio cristão também. E aí, pastor, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você, é o seguinte: você, com a sua experiência pastoral, com seus anos aí de trabalho, uns 40 anos aí já trabalhando? Por aí. Aí, ó. Queria saber, pastor, Quase jubilando já. Já. quase jubilando já. Existe fake news na Bíblia, pastor? Da Bíblia, alguma coisa assim que, putz, a pessoa lê, interpreta diferente e na verdade é outra coisa? Tem fake news? Existem coisas que as pessoas interpretam da Bíblia, né, de forma que não é aquilo que a Bíblia está querendo dizer. Então a gente tem muitas fake news rolando por aí. Tanto é isso que a gente tem aí mais de 40 mil igrejas abertas, né, cada um com um nome diferente, porque cada um interpreta a Bíblia com seus próprios olhos, né, com seu próprio óculos ali. E algumas coisas vão trazendo como fake news. Não sei se vocês viram um tempo atrás, um cidadão, ele pegou um texto de Oséias lá, né? E estava adulterando com as irmãzinhas, lembra? Aí foi complicado, Saiu hein? no jornal e tudo, né? Porque Aí ele leu foi complicado. o texto bíblico que estava escrito lá, vai lá e adultera. ele vai esqueceu lá, da vírgula ali, né? pega uma mulher e vírgula ali. adultera. Mas na verdade o texto estava dizendo, pega uma mulher adúltera. Né? A ideia é você pegar uma mulher que estava ali, né, cometendo adultério, para ser a mulher dele. Deus vai fazer um paralelo ali. Mas na hora dele ler, ele leu, ó, vai lá, pega uma mulher e adultera com ela. Questão da interpretação de texto também. Sim. E ele criou uma fake news e ele criou uma igreja com isso. Cara, que E ele coisa incentivou os maridos a deixarem ele dormir com as esposas dele. Benção. Olha isso. Fake news, mais do que essa daí. louca. Que coisa. Mas, ó, eu também tenho uma experiência de fake news que, cara, quando eu tava entrando, né, a gente tava tendo o famoso estudo Ouvindo a Voz de Deus. Inclusive, eu sou mestrado nesse estudo aí. De tanto que eu já fiz, já desde cor já. E aí, eu lembro que quem me passou, né, na época a gente estava estudando, na verdade não foi quem me passou, mas as pessoas em volta ali, sempre falava de um texto bíblico, que é quando Jesus ele chega e fala assim: examinais as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna, mas são elas mesmas que testificam de mim. E esse texto, ele tá ali no tema que você tem que estudar a Bíblia. E aí a galera pega esse texto no estudo e fala assim: tá vendo? Jesus está falando aqui que você tem que estudar a Bíblia. E é muito contrário, porque assim, depois que eu parei e fui estudar sozinho, eu fui entender o contexto daquele versículo, Jesus estava falando aquilo justamente para as pessoas que estudavam a Bíblia. E o contexto era totalmente errado. Ao invés de você pegar esse texto, pegava um texto para mim e falava que eu tenho que estudar a Bíblia, muito pelo contrário, Jesus chegava e dava uma bronca porque eles estudavam a Bíblia e não enxergavam ele próprio nas escrituras. Então, quando essa chave virou assim para mim, eu queria falar isso para todo mundo. Falei assim: gente, sabia que isso aqui não tá pedindo para estudar a Bíblia? Tá falando que você não tá achando Jesus na Bíblia? Olha você errado aí, ó, tá vendo? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: texto fora de contexto traz pretexto para heresia. Eu vou anotar essa daqui também. E isso é o mais real. Quando a gente às vezes pega uma coisinha ali fora. Eu não lembro quando foi, faz um tempo atrás. Eu tenho uma unidade, né, no Clube de Desbravadores. E aí eu queria mandar uma mensagem bíblica para elas durante a semana, falar o quanto elas eram preciosas e tudo mais. E aí eu falei: nossa, tem uma frase que todo mundo compartilha, né? Mais preciosa do que rubis, algo assim, que é de Provérbios. E eu falei assim: vou mandar essa pras meninas, elas são super preciosas, elas vão se sentir muito amadas. E aí achei. Eu falei assim:
Não, né? Antes de mandar, deixa eu dar uma lida. E aí, quando a gente dá uma lida, a gente vê que o texto não tá falando sobre pessoas, tá falando sobre a graça. Sim. Tá falando sobre a graça. E eu falei, gente do céu, olha isso. Olha o que eu iria fazer se eu não tivesse aberto o texto ali pra ler o texto inteiro. Já ia espalhar um texto total fora de contexto e dar o pretexto pra heresia, né? Total. Um amigo meu, certa vez, ele, na escola, no ensino médio, ele chegou pra mim falando que Jesus se embebedou, ele bebia, sabe? Bastante, assim, até. Pedi pra ele mostrar na Bíblia, ele não conseguiu. Mas, a princípio, a gente sabe que é muito fora de contexto. Se a gente for estudar realmente, a gente sabe. Mas ele falou que na igreja dele era ensinado isso, que eles poderiam realizar essas questões, mas não tinha nada de errado. Aí eu terminei a conversa, orei por ele e falei, eu tentei, amigo, mas fica 2 dias ajoelhados no PVT, porque eu acho que é melhor. No PVT. Pegou leve aí, dando PVT. PVT de carne moída, aquele pequenininho que é quase um milho. Mas são coisas assim que a gente, quando pega pra ver mesmo, é totalmente sem contexto. E sabe qual é o perigo? O perigo é que, às vezes, por cair na rotina, por todo mundo falar, por ser um texto comum, igual esse que eu dei o exemplo aqui, por ser um texto famoso, que eu já tinha visto várias vezes a galera usando assim. Ai, as mulheres são mais preciosas, o quê? E aí você usa. Porque o pastor usou esse texto, ele sabe, mano. Ele lê a Bíblia. No culto das mulheres direto tem isso daí. Direto. Você sabe, ele leu a Bíblia. Você acha que eu vou precisar dar uma pesquisada? Não vou, certeza que ele pesquisou. Ele e é aí pastor, eu uso também. E a gente vai usando. Legal. E isso acontece muitas vezes, né? Até com o espírito de profecia. Nossa. Muita gente, né, vem, não, porque a irmã White disse. Aonde, né? Testemunhos ocultos e secretos, né? Porque ela nunca disse. E a pessoa, não, mas eu ouvi. Da minha cabeça. Eu ouvi dizendo, né? Confia. E assim, a gente precisa olhar, né, e buscar. Né? A Bíblia fala que os bereanos eram os mais perfeitos cristãos ali no tempo de Paulo, porque tudo aquilo que Paulo falava, eles iam consultar. Sim. Eles iam atrás para ver se o que ele estava falando era verdade. O cara era E brabo. Paulo diz assim, eles eram os melhores porque eles iam atrás mesmo. Não vou aceitar qualquer coisa de qualquer jeito. Sabe. Eu vou ver se isso aqui é verdade mesmo. Show. Antes da gente começar de fato a estudar a lição, que eu queria comentar um pouquinho de Tiago, pastor, eu queria convidar você para fazer uma breve oração pra gente, pode ser? Vamos orar. Querido Deus e Pai, agora abrir a sua palavra, abrir, Senhor Deus, a lição. Que o Senhor possa abençoar nossa mente, possamos ter sabedoria para entender os seus propósitos para a nossa vida. Nos transforma, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago aqui no capítulo 1, né, do versículo 9 até o versículo 11, aqui eu não vou ler pra gente ganhar um pouquinho mais de tempo para começar a conversar. Ele vai contar, né, a história, né, sobre você gostar mais do rico do que do pobre ali, né? Valorizar. Né? E, eu acho que, tipo assim, no meio cristão isso acontece muito, dentro das igrejas principalmente. Quando você tem uma percepção errada da pessoa, você acaba tendo um pré-julgamento daquela pessoa e muitas vezes essa percepção que você tem impede de que você leve o evangelho até aquela pessoa. Contextualizando, o Tiago fala assim que você quando trata diferente alguém que tem muito dinheiro com alguém com pouco dinheiro. Alguém que tem muito recurso por recurso. Aquele que tem muito dinheiro, você faz o melhor banquete, bota pra sentar na frente, faz isso, faz aquilo. Agora aquela pessoa que é mais, né, ralézinha, tu bota lá no fundo da igreja, que é mais perto da porta e acabou. Só que aí, Tiago mesmo fala assim, olha, vocês estão dando melhores lugares para aquelas pessoas que lá na frente te julgam e te colocam para baixo. Então, assim, percepções erradas de pessoas na igreja é um problema, porque a gente olha, né, e vê, tipo, julgamento. Eu acho que é normal, essa questão de julgamento, todo mundo tem essa questão de julgamento. Mas eu queria saber, assim, como que a gente, né, vai viver num meio cristão, entendeu? E mesclar essas coisas, pra gente não olhar pra pessoa e já ter uma auto-julgamento ali. Porque, assim, a gente tá vivendo numa sociedade em que tá muito complicado você falar qualquer coisa. Tá muito complicado você se posicionar os seus princípios e tudo mais. Então, por exemplo, se entra alguém que pra você essa pessoa não se encaixa no seu meio, né, você já tem um julgar e um olhar diferente. Eu queria saber de vocês como é que a gente vai lidar isso na igreja, como é que a gente vai ter uma percepção correta, como que a gente não se engane com isso daí. Acho que antes do pastor comentar, é importante a gente frisar que, infelizmente, isso é ser humano, né? Por conta do pecado, a gente já nasce com isso. É como se fosse algo moral, assim, uma lei moral, um senso comum que a gente pode dizer.
de sempre ter ter dois lados. Sempre tem o certo ou o errado, ou o bom e o ruim, o legal e o não tão legal. Então, a gente sempre tem dentro de nós essa pendência, né? A gente pender para esse lado de precisar escolher, de ter que julgar, de ter que ter alguém certo, alguém melhor ou alguém pior. Então, como lidar com isso, sendo humano, tendo isso na nossa carne, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, às vezes incontrolavelmente, porque às vezes não é por querer, não é proposital, acontece. A gente julga. E aí? E aí, pastor? E O que a aí, gente Christopher? faz? A questão toda é o seguinte: a gente tem uma máxima de que a gente não pode julgar, né? Não julgueis para que não sejais julgados. julgados. Esse é muito usado. E Isso muita é gente muito usa bom. isso, né, para dizer, ó, vocês não podem julgar. Mas a gente tem um problema. Eu tenho uma série que eu faço com jovens, chama Desclicherize-se. E essa série fala exatamente, tem uma parte lá que fala sobre essa questão do julgamento. O problema nosso é que, assim, a gente julga, porque a gente emite preconceito. Sempre. O que é um preconceito? É você olhar para a pessoa e você tentar imaginar como ela é e tudo, Criar né? um conceito. É um conceito, você cria. Quando você olha para alguém, você se identifica ou não se identifica por fatores que te aproximam ou te repulsam, né? Hoje em dia os jovens têm muito disso. Se você tá vestindo de um jeito, peraí, ele tá vestindo do jeito que eu gosto, ou do jeito que eu não gosto. Então, assim, você emite um preconceito, não tem sobre como. se identificar ou não se identificar Sim. com o outro, né? Isso é até psicológico. A psicologia mostra que o seu cérebro ele emite esse preconceito para te proteger. É uma proteção sua. Porque ele está já analisando as pessoas. Só que o que acontece? A gente não consegue emitir um preconceito de uma pessoa assim perfeito porque a gente não conhece a pessoa de fato, quem ela é. A gente só está vendo o exterior dela. E é o que Tiago começa a dizer aqui. Ele diz assim, ó, tem dois grupos que ele vai trabalhar, o pobre e o rico. São Só dois que- extremos. Isso, e só que ele vai trazer o problema nos dois. Porque assim, o pobre acha que por ele ser pobre tá salvo. E a gente olha o rico, não, o rico a Bíblia fala perdido. que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Eu acredito nisso, entendeu? pastor, que o pobre tá salvo. É, aí, ó. É muita aprovação, Né? né? É muita pastor. aprovação, né? Não me deixa triste. Mas o Tiago vai dizer aqui, né? O pobre, ele tem que saber que ele é digno, ele é filho de Deus mesmo na pobreza. Ele não pode deixar a pobreza trazer qualquer tipo de dificuldade para ele no sentido de se afastar de Deus, de não querer Deus ao lado dele, né? Então, assim, e o rico não pode achar que porque ele tem riqueza ou ele é abençoado, né? Que isso faz a questão da salvação. Então, assim, o Tiago está dizendo assim, a gente não pode olhar por fora. Porque, assim, ser rico não é pecado. E a Bíblia vai trazer várias pessoas. Salomão foi um dos homens mais ricos do mundo, né? Abraão era rico, Nicodemos era rico, né? E a gente teve um monte de pobre no tempo de Jesus, que quando Jesus veio também rejeitou Jesus. Então, assim, a pobreza não era Não é um parâmetro. o parâmetro para aceitação ou não, e a riqueza também não. Então, o Tiago, ele vai trazer essa ideia de que, assim, a gente não pode olhar o exterior da pessoa. A gente tem que olhar o interior. Porque tem muita gente que é rico e está com o coração em Deus e está usando a riqueza dele para beneficiar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, né? E tem muito pobre também que está fazendo a mesma coisa com aquilo que ele tem, tudo. Por isso que Deus não olha essa questão de julgamento. Lembra a história que Jesus vai contar da viúva que vai levar 2 ofertinhas lá, 2 moedinhas? Tinha um monte de gente, o rico estava colocando um monte de dinheiro lá, vem a senhora e põe 2 lá. E Jesus diz assim, ó, ela deu mais do que todo mundo. Jesus não estava olhando o exterior dela, ele olhou o interior. Então, Tiago está trazendo isso pra gente, entendeu? Não olhar, por quê? Isso é transitório. Sim. A pobreza ou a riqueza é transitória. Porque quando a gente for para o céu, a gente vai para o mesmo lugar e vai receber as mesmas bênçãos que Deus tem preparado para a gente. Isso é interessante. Ia falar, Christopher? Só finalizando aqui, acho que o amor está envolvido nessa questão e a empatia também. Eu só comentando aqui, eu tenho um amigo que hoje ele é na igreja, vai fazer mais 5 anos já. E ele se batizou e voltou para a igreja porque ele gostou do abraço de um jovem que ele recebeu na porta. Caraca. E então isso é muito legal porque a gente vê que o amor, a empatia, o amor ao próximo, enfim, que Cristo deixou para nós, a gente tem que colocar em prática. E quanto mais a gente faz isso, mais pessoas a gente vai aproximando de Deus. E é através desse amor que a gente consegue cativar a pessoa e conhecê-la melhor. E não para julgá-la, mas sim para abraçá-la da maneira que ela necessita.
é que quanto mais você conhece a pessoa, mais você entende por que ela toma certo tipo de atitude. Sim. Sabe? Às vezes a pessoa é muito brava. Mas você precisa conhecer ela, saber pelo que ela passou. Porque ela é brava e tudo mais. Entendeu? E aí, ó, Então, a gente vê também que nessa questão de percepção, a gente acaba também criando muitas vezes panelinhas. sim. Bastante. E tipo assim, panelinha é bom em termos, mas eu acho que a maioria das vezes a panelinha acaba meio que estragando ou afastando um grupo. Porque assim, se você tem uma panelinha fechada, né? Por exemplo, quando eu me batizei, 5 anos atrás, 6 anos atrás, 2015, 22, 7. Ele é um bebê, gente, na fé. 7, só um bebê na fé, tô engatinhando. Cinco anos não, 7. 7. Foi 7, é isso aí. Obrigado, Deus, por me lembrar. Eu lembro que eu tinha uma panelinha com os meus amigos que era só nós 4. Era eu, meu amigo Luiz Paulo, meu amigo Diego e meu amigo Vinícius. Nós 4. E ponto. A gente tinha uma classe da escola sabatina, tinha 6 pessoas lá. Mas era só nós 4, a gente não queria saber dos outros. Porque assim, a gente estudava muito, comentava muito, a gente inclusive criava ali uma competiçãozinha pra ver quem estudava mais Ellen White. Inclusive meu amigo Vinícius estiver assistindo, um abraço. Ele ficava bravo, porque assim, a gente comentava de tal semana, aí eu chegava, inclusive, eu já li o da semana que vem. E já criava aquela... Mas assim, era gostoso, porque era a gente. A gente tentou colocar outras pessoas e não ficou aquele negócio bacana. Só que eu vejo um problema nisso, porque é o seguinte, eu acredito que se a gente tivesse aberto a todos os jovens da igreja, como é gostoso estudar a lição, como é gostoso essa competição, talvez mais pessoas tinham se aproximado de Cristo, talvez mais jovens de fora tinham visto como é legal estar no meio ali. Então, tipo assim, panelinha é bom porque você se identifica, né? Mas assim, eu acho que você tá muito fechado, às vezes afasta. E a gente cria panelinha por causa de percepções que a gente tem de certas pessoas. E essa questão de percepção, de julgar, a gente tem diversos exemplos aí na internet, qualquer coisa. Quem nunca já foi num culto de domingo e tem aquele vídeo que o cara tá sentado no banco, todo de terninho, né? Aí chega um cara todo tatuado com um fone igual o nosso aqui, uma barbona. E aí ele tá lá e a gente acha que o crente é o que tá de terninho. Mas na verdade quem pega a Bíblia é o outro. E aí o pastor chega e fala assim, ó, tá vendo? Estão julgando errado. Aí a gente se comove com o vídeo e pensa o vídeo inteiro no sermão. Mas assim, percepções erradas que a gente tem. E a gente faz isso todo dia. Não digo só no meio da igreja, mas na escola, até mesmo em casa, tipo, não gosto do vizinho porque ele é assim. Você nem conheceu o cara, velho. E é nessas percepções erradas que a gente dá espaço pra ser tentado e pra cair em pecado. Porque querendo ou não... ele deu o exemplo aqui da panelinha, outras pessoas com certeza se machucaram por causa disso. Isso sempre acontece, não só nesse exemplo e vários outros. Então, quando as nossas percepções estão erradas, a gente se engana nas nossas percepções, a gente abre um espaço para que o inimigo possa trabalhar e para que a gente possa ser tentado e cair em pecado. E é aí que a gente entra no problema da nossa lição dessa semana. Fake news, tentação, e aí? Sabe uma fake news que eu lembrei? Que eu queria que você falasse agora, hein? Pra você aqui, ó. Não vislumbro. Espírito Santo mandou aqui, ó. Sabe aquela questão... Uma outra fake news que a gente vê da Bíblia é que, assim, Deus, ele manda tentação pra gente. E aí? Será que Deus manda tentação pra gente? Sei, cara. Eu A gente acho escuta que bastante não, isso daí, né? Não, Deus tá me tentando aqui de um jeito... Como assim, pô? Capaz. Eu acho que a gente precisa saber também ser testado ou ser tentado. E aí? O que Deus manda ou o que Ele não manda? Como que funciona a diferença de ser testado? Eu tô sendo testado? É um teste? Eu tô sendo tentado? É uma tentação? E aí, galera? Do grego, pastor. Do grego. A gente quer que você puxe de lá. Pode Deus, falar. na verdade, ele nos testa, né, pastor? A gente estava comentando um pouquinho ali agora. É a questão do teste que ele faz, né? As provações que a gente passa hoje em dia. E o Satanás que tenta a gente, né? Eu já não tenho paciência mais com ele, mas... Chuta, por isso que eu sou adventista, né? Mas, enfim. A gente sabe que aqui na lição ainda tem um exemplo da questão do povo no Egito. Que Deus, ele testa, começa ali pela questão do maná, enfim. Tudo que eles passaram era para ver o que estava no coração deles. Eu comentei com o pastor. E daí a gente começa a ver que, naquele momento, Deus, ele olhava e falava, mas... O que vocês estão fazendo, perturbados? Era pra fazer outra coisa. Não né? foi isso que eu pedi. Não foi isso que eu pedi. Gente, o Moisés mesmo bateu lá na pedra, todo revoltadinho. Que percepção errada que vocês estão tendo das coisas. Distúrbio, alguma coisa, não sei, mas... Era tão simples. simples. Então, pra gente é tão simples, né? Mas na prática, quando a gente vai colocar na prática, a gente vê que não é tão simples assim. A gente tem uma dificuldade porque, assim,
As pessoas acham que tudo provém de Deus, né? E essa é a ideia que Tiago vai colocar aqui. Ele vai dizer o seguinte, olha, Deus não tenta ninguém. O problema da tentação é, a tentação é para te derrubar. E aí tá a diferença. A tentação, ela vem para te derrubar. E Deus não pode te tentar porque ele não quer te derrubar. Ele não quer, ele quer te aprovar, ele quer te fortificar, né? Quer transformar. Então, assim, ele não pode te tentar exatamente por isso. O problema é, nós temos o tentador, que é o contrário de Deus, né? Ele vem fazendo mal e ele vem tentando derrubar a gente o tempo todo. O que acontece é, para a gente conseguir sobreviver à tentação, a gente precisa se fortalecer na fé. E como é que a gente se fortalece na fé? A Bíblia vai trazendo. Deus vai trazer prova. Ele vai pedir para a gente passar por provas. É a mesma coisa que a gente faz na escola. A gente estuda um tema, mas é só na hora que a gente vai fazer a prova é que a gente vai ver se a gente sabe ou não. A gente ouviu falar, a gente leu, mas na hora da prova é que a gente vai saber. Mas será que a gente aprendeu? Sim, a prova é essa ideia. A prova é para você saber se você aprendeu ou não. Se está fixado para você ou não. E se você está apto Isso. a continuar. A continuar. Então, essa é a ideia que Deus vai trazer através do livro de Tiago. Olha, a prova não é para você dizer assim, Deus está pesando sobre mim. A prova é para você entender o seguinte, puxa, eu ainda estou longe daquilo que Deus queria para mim. Olha, eu duvidei de Deus, puxa. E Deus resolveu a situação de uma maneira tão simples e eu estava duvidando. Então, assim, a prova vai mostrar pra gente que Deus está com a gente o tempo todo. Entendeu? Ele não vai vir derrubar a gente. Pelo contrário, ele vai vir mostrar pra gente que ele está trabalhando, que ele está agindo através das coisas para que a gente entenda. Olha, ele está no controle, ainda que eu não entenda a situação, ainda que eu não perceba a situação. Na lição aqui tem uma frase muito legal que fala assim: em vez de prejudicar, o objetivo da prova é fornecer à pessoa uma percepção correta de si mesma, para aprofundar a dependência e a confiança no Senhor. Sim. E mostrar o quão confiável ele realmente Sim. é. Então, a prova vem para isso, pra gente ver que a gente não pode fazer com a força das nossas próprias mãos, né? E quem pode fazer é Deus. Mas a gente só vai saber disso se a gente realmente tiver uma confiança. E a gente só confia em quem a gente conhece, não é mesmo? E a confiança também, ela é uma caminhada, né? Você não confia assim logo de cara. Você vai aprendendo a ter confiança. Você não é em qualquer pessoa não é em qualquer ou coisa. em qualquer coisa. Isso. Então, assim, você vai aprendendo com o caminho. Então, você pega a história de Abraão. Abraão é o pai da fé. Mas você vai ler a história de Abraão, ele não tem fé o tempo todo. E ele precisou passar por muitas coisas E para chegar ao pai isso. para chegar no estágio de ser o pai da fé. Exato, Cara, porque assim, em vários momentos a fé dele vai vacilando. Inclusive, na história de Abraão, até me veio um insight. Olha que legal, insight. Ó, Caraca, falando eu tô chique muito agora. bom aqui hoje, hein? Meu Deus do céu. Ó, vem um insight aqui que é o seguinte. Eu acho que às vezes a gente tem... Às vezes não, a maioria das vezes a gente tem uma percepção errada de Deus, sim. Que ele manda tentação, porque a gente não entende o que é um teste e o que era uma tentação. Porque, por exemplo, na história mesmo de Abraão, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, você terá um filho. Cara, já tinha uns seus 100 anos ali, né? E aí Sara começa: não vai ter não, eu sou estéril. Começa a historinha lá, chora. E aí o que acontece? Sara chega assim: Abraão, tive uma ideia. Olha a tentação. Olha a tentação. E se você se deitar com a nossa querida concubina aqui, ter um filho, pronto, a promessa de Deus veio aí, amigão. E não foi isso que Deus pediu. Então, tipo assim, o teste para Abraão era a espera, a confiança. Sim. Porque assim, ele tinha que confiar em Deus que o filho viria. Que ele ia ser o pai de uma nação gigantesca, apesar que ele só viu 1, 2. Não sei, os que mostram na Bíblia. Mesmo que as circunstâncias dissessem exatamente. E aí, tipo, ele viu ali, essa era a prova de Deus. Queridão, confia em mim, cara. Eu falei que você vai ter um filho, você vai ter um filho. E aí vem a tentação, que é bem semelhante com o teste de Deus, e ele cai em tentação. E muitas das vezes acontece isso na nossa vida. A gente não consegue diferenciar o que é o teste de Deus e o que é a tentação, porque às vezes o inimigo, ele mescla tanto, ele copia tanto, que a gente acha que é Deus que está mandando. Que a gente acha, tipo assim, a gente nem orou, fala assim, não, mas a resposta veio do irmão, vou fazer o que o irmão falou. Assim, amigão, olha as coisas erradas que você já tá fazendo aí. Depois que faz o erro, vê, inclusive a gente vê o erro até hoje, né? Os dois paus aí brigando até hoje, aí, guerra. Cara, disso aí, ó. Então, tipo, eu acho que esse discernimento, né? Essa questão de você identificar o que é teste e o que é tentação é fundamental para a vida do cristão.
Isso te edifica bastante, isso te ajuda muito no dia a dia. Né? A gente estudou na lição passada um pouco sobre isso, né? Sobre o sofrimento, você entender o que está passando e tipo assim, você ter esse discernimento que é teste ou que é tentação é muito bom para sua vida, porque você vai saber identificar as coisas. E a gente aplicando isso nas pessoas também é surreal, cara, porque às vezes a gente olha para alguém, a gente não olha com amor, a gente olha com um olhar de julgamento. E às vezes quando a pessoa julga a gente usa aquele versículo, não julguei, você já é julgado. A gente tem aqui, ó, a gente realmente usa a palavra com uma faca mesmo. Pá. Mais importante, eu acho que é a sincronia com Deus. Que vem da comunhão, vem da sua devoção, vem você estar ali ligado com Ele para saber o que eu faço agora. Aí o pessoal fala, né? O professor quando passa a prova fica em silêncio, Deus está em silêncio agora, enfim. A gente vê bastante isso nas redes sociais, Essa só que a gente consegue ver que, estando em sincronia com Deus, a gente sabe qual é o próximo passo. Não 100%, mas ali, Deus ele olha e fala, eu acho que daqui ele consegue ir, né? Aí vai lá, filhão, vai, arrasa. Quase assim eu consigo imaginar. E quando a gente está em sincronia com Deus, a gente consegue passar por esses problemas. Não que vai ter um êxtase de sentimentos, mas ao mesmo tempo que ele vai estar ali te acompanhando nesses momentos difíceis, né? Da mesma forma aqui no quesito da lição que a gente está vendo. Que a gente precisa entender que a resposta, tanto para a tentação como para a prova, é a mesma. É você acreditar e ficar com aquilo que Deus disse. Entendeu? A tentação é você tentar imaginar que não é bem aquilo que Deus disse. A primeira tentação que a gente vê na Bíblia foi a de Eva ali, né? Deus diz assim, ó, pode comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vem a serpente e diz assim, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Eva, não, Deus não disse isso. Deus disse que a gente não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e nem tocar nela. E quando Eva acrescenta o tocar, ela dá a oportunidade para a serpente dizer assim, ó, eu estou tocando e não morri. Sim. Entendeu? Então assim, ela começa a duvidar de Deus. Então o pecado de Eva não foi ter comido o fruto. O pecado de Eva foi ter duvidado da palavra de Deus. Então quando ela duvidou, a ação de comer o fruto só foi a externalização da dúvida que ela tinha. Então assim, Satanás vai colocar muito essa questão da dúvida. Ele vai trabalhar muito com a tentação, olha, não é bem assim, pode ser diferente, entendeu? Deus não quis dizer bem isso. A gente precisa entender que para passar pela tentação, eu preciso saber o que Deus disse. Porque é isso que vai me fortalecer. Entendeu? A prova, a mesma coisa. Eu preciso saber o que Deus disse. O que vai me fortalecer a sair é saber fielmente o que Deus disse, e não o que disseram de Deus. A gente vê, como a gente viu no começo, um monte de fake news aí que as pessoas estão fazendo. Inclusive tem até mais uma fake news que muita gente fala que o mal vem de Deus. É. Porque fala assim, tudo provém de Deus. Tá tendo guerra e Deus que quis. Ah, não sei o que, Deus que quis. Porque e aí, Deus deixou, não, né? Deus, não, se não cai uma não cai uma folha uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, se eu quebrei a perna, foi Deus que mandou eu quebrar a perna. Então, não é. Sabe? Então, tipo, muitas vezes as pessoas falam que o mal vem de Deus, cara. É um negócio muito louco, assim, de você parar a pensar. Não fala com essas palavras diretamente, mas você achar que Deus tá te tentando, que te dando um mal, Deus sabe que você não gosta de fazer tal coisa e te bota a tentação daquilo, não faz sentido. Achar que o mal vem de Deus. Né? Esse discernimento de entender que o bem vem de Deus. Cara, é conhecer a Deus primeiramente. Né? Saber que Deus é amor e que Ele é amor. Né? Então você começa a perceber que as coisas ruins não vêm do Pai. As tentações talvez possa ser que pareça ruim ali, mas é algo que te edifica. E achar e pensar que o mal vem de Deus, mano, pra mim é uma das maiores também fake news que tem por aí fora. Eu não posso culpar que algo ruim tá acontecendo na minha vida, eu vou colocar a culpa em Deus. Porque às vezes Deus não tem nada a ver, às vezes foi escolha minha de 2, 3 anos atrás, estou colhendo agora. Tem aquela coisa, a gente colhe o que planta. Então, quem é mal em toda a história? O ser humano é mal. Né? A partir do momento que o ser humano pecou, ele passa a se tornar uma pessoa ruim. O nosso coração, por padrão, é mal. Sim. E aí, a gente botar E aí a gente botar a culpa em Deus pelas nossas escolhas, não faz sentido. E sabe o que é interessante? Quando a gente olha para a história de Adão e Eva, né? Eva, principalmente porque comeu a maçã, a gente tem a mania do julgamento. Eu tenho raiva dela até hoje. Eu também não gosto de Eva. Mas quando a gente pega para trazer para nossa realidade, a gente faz a mesma coisa que Eva todos os dias. Sim, todos os dias. Em várias situações do nosso cotidiano. Mas continua julgando Eva.
Sempre. E aí, A gente tem um bode expiatório. Pra se sentir bem. E aí a gente acaba contribuindo com as fake news que a gente tá chamando aqui, né, nessa semana na lição. E é importante pra galera que tá em casa, quem tá começando na fé agora, saber essa questão do discernimento e que ele só vem com isso que vocês falaram, com você conhecer a palavra. Porque quando as provações vierem, as tentações vierem, na verdade, você tá vivendo branco, a tentação não vai vir preta, ela vai vir cinza. Porque ela vai te confundir. Sim. Olha só. Vai ter meia verdade, meia mentira. E aí, o que você considera? Vai estar mais ou menos. Vai estar meia certa, mas tem uma coisinha ali que tá meio estranho. Ó, a galera mandou um comentário. A galera mandou um comentário, eu gostaria de... Manda Pode pra ler galera. pra gente aí? Pode ler pra gente. Vamos lá, uma pergunta que chegou também pra gente aqui. Pastor, essa é sua, tá? O Vavá, muito bacana. Fala assim, ó. Seria errado, de certa forma, questionar a Deus ou temos que obrigatoriamente aceitar a aprovação? Pastor? A gente responde isso com a história de Jó, né? Também. Não tem uma história mais perfeita na Bíblia do que Obrigado, senhor. a história de Jó. Né? As pessoas falam assim, Jó foi muito paciente, né? Em Hebreus está lá a paciência de Jó. Mas quando Jó estava passando a situação, ele questionou a Deus. Entendeu? O questionamento não é errado. Porque a gente quer saber o que está acontecendo mesmo. O porquê está acontecendo. E a gente saiu da nossa zona de conforto, então Sim. tá diferente, tá alguma coisa ali. Tá diferente. Então assim, primeira vez, Jó perde tudo. Perde tudo. Aí ele diz assim, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ele já começa a questionar por que tudo isso aconteceu. Aí ele fica doente. Os amigos vêm e dizem, Jó, foi sua culpa, você está em pecado e tal. E Jó começa a questionar, Deus, eu não estou então em pecado assim. Eu sou pecador, mas o senhor não acha que o senhor está pesando muito a mão, não? Ele faz umas comparações fortes até. Ele diz assim, Senhor, se fosse colocado na balança o que o senhor está fazendo comigo, o que está fazendo seria mais pesado do que todas as areias dos mares, entendeu? O senhor está pesando muito a mão. E ele questiona muito Deus, assim. Só que a Bíblia diz assim, em nenhum momento ele é desrespeitoso, em nenhum momento ele se afasta de Deus. O questionamento está ali. Senhor, por que está acontecendo? É minha culpa? Eu fiz alguma coisa? O que eu posso fazer para mudar isso? E ele vai questionando. Até o momento que Deus aparece para ele. E diz assim, Jó, vem cá, vamos dar uma volta. Deixa eu te explicar as coisas. E Deus mostra um macro para ele. Deus diz assim, eu estou cuidando de tudo, Jó, fica tranquilo. Fica sossegado. Você entregou nas minhas mãos? Tá tudo tranquilo, só confia. E é nesse momento que Jó chega e fala aquela frase belíssima, né? Diz assim, eu falava coisas que eu não entendia. Mas agora eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Entendeu? É quando ele chega nesse entendimento que ele diz assim, se eu ficar com Deus, é na alegria e na tristeza, é na saúde e na doença, entendeu? Ele entende que o propósito da vida dele é ficar com Deus o tempo todo. Era um teste Entendeu? na vida de Jó. A tentação não vai conseguir me derrubar se eu estou com Deus. A prova não vai conseguir também me tirar da presença de Deus se eu estou seguindo os caminhos que Deus me colocou. Então a ideia toda é essa. Eu estar com Deus em todos os momentos. Se eu estou com Deus em todos os momentos, ainda que passe por momentos difíceis, eu vou conseguir chegar até o final. Né? Eu fiz um sermão na Alvorada um tempo atrás sobre 3 visões que Ellen White teve sobre o caminho. Já viram aquele quadro do caminho? Geralmente tem na porta das igrejas e tal. É uma das primeiras visões que ela tem sobre um caminho tortuoso, onde as pessoas vão caindo pelo caminho quando se afastam da luz. Ela disse, o caminho é difícil, o caminho vai estreitando. E ela viu assim, muitas pessoas ao seguirem a luz conseguiam andar pelo caminho. Mas afastando-se da luz, eles caíam pelo caminho. E se perdiam e não conseguiam chegar até o final. Então assim, a ideia toda do caminho é isso. O caminhar com Deus não vai ser fácil. Né? Tem uma das partes lá que ela diz assim, a gente estava chegando num paredão onde alguém jogou cordas pra gente, mas a gente não conseguia ver onde estavam as cordas. Nem quem estava segurando. A gente só tinha que confiar porque alguém disse que a corda estava presa. E ela falou, a gente vai caminhando segurando pelas cordas. Até que chega num lugar que a corda está presa no céu e eles não conseguem ver. E para passar de um lado para o outro, eles tinham que se pendurar e balançar pela corda. E aí eles ficam, não vamos, onde está preso isso aqui? E ela diz assim, muitos voltam exato nesse momento. E quando você vai para a visão que ela está tendo, é a visão final da salvação. A terra prometida está do outro lado. Você só precisa pegar na corda e se balançar para chegar do outro lado. E ela diz assim, que muitos, nesse último momento,
voltaram para trás, esqueceram de tudo que passaram. Até que alguém diz assim, não, se a gente chegou até aqui, se as cordas estavam presas em todo o caminho, a corda está presa também. E ela fala que o Thiago White, né, ele é o primeiro, ele pega, se balança e vai até o outro lado. Aí quando as pessoas percebem que ele passou por aquilo, aí elas criam coragem para passar também. Uma outra coisa interessante da prova. A prova mostra para as outras pessoas que a gente consegue passar. Ela é suportável. Quando olha para a sua vida e vê que você passou pela prova, ela diz assim, puxa, se ele passou, eu também consigo passar. Foi difícil para ele, e ele mostrou a dificuldade, mas ele passou, dá para passar, entendeu? Então, assim, Deus usa a gente também nessa questão. É muito mais fácil eu falar com alguém, tipo, perdeu a mãe. Eu não perdi minha mãe ainda. Minha mãe tá lá viva. Então, assim, eu não sei o que é perder a mãe. Para alguém que acabou de perder a mãe, ouvir assim, olha, eu entendo o que você tá sentindo. A pessoa diz assim, você não entende. Você não faz nem noção do que eu tô sentindo. Mas se você pega uma outra pessoa que também perdeu a mãe e ela chega e fala, você entende que ela também sentiu a mesma coisa. E ela pode te ajudar a dizer assim, olha, foi difícil no começo, mas agora tá melhor. Agora a gente tem uma confiança de que a gente vai encontrar. Então ela te ajuda a passar pelo caminho. Então a prova também ajuda a gente a ajudar outras pessoas. E aí acaba se tornando uma dádiva, Sim. né? A gente entende isso como uma dádiva. Sim. Dada por Deus. É uma esperança, algo bom. Quer jogar a pergunta? Oh, Lançar a com pergunta pra certeza, eles? vou Lança a lançar pergunta pra aqui, eles. ó, A pra gente tem mais vocês uma aqui. ó. Queria saber o seguinte, ó, a gente é merecedor da dádiva de Deus, daquilo que Deus nos dá? A gente merece ou ele nos dá por amor? Porque assim, a gente, como a gente viu aqui, a gente muitas vezes pensa que o mal vem de Deus, mas não é, né? Acho que essa é a maior fake news que tem, o maior discernimento que a gente tem que entender entre tentação e teste. A gente vê que não é. O que vem de Deus é bom, né? A alegria de ter um filho. Eu não tenho filho, mas minha mãe ficou feliz quando eu nasci, eu acho. Mas assim, a alegria de ter um filho, a alegria de ter um carro, uma moto. Eu já tive uma moto, então é muito legal. Mas assim, a gente é merecedor da dádiva de Deus ou ele nos dá por amor? O que vocês acham? A gente precisa entender uma coisa com relação à dádiva. Dádiva nem sempre é uma coisa boa aos nossos olhos. Um exemplo prático aí. E isso é uma coisa que a gente às vezes não consegue entender, né? Eu entendi por uma história muito complicada de uma menina. Não sei se vocês lembram. Você foi batizada agora, você já não deve lembrar. Não lembro. A Ribas Mas piorou. teve um tempo atrás que teve uma Provai Verde de uma menina. Cadeirante. Não, Não. era uma que pregava todos os Christopher. dias. Eu não lembro o nome dela agora, mas ela pregava todos os dias. Ela levava o evangelho para as pessoas e tal, sabe? E assim, todo dia ela tinha alguma coisinha. Ela falava na rádio, ela tinha um PG, ela pregava Morreu atropelada. num acidente de carro. Isso mesmo. Você Mas deu bem- spoiler, Desculpa, Christopher. gente. Ah, Eu tava mas lembrando eu aqui, ó. vivi esse, eu Você lembro. lembra? Eu tava lembrando aqui. Foi E aí- bem no comecinho da minha vida cristã. Isso. Aí, ó. E assim, a menina pregava, apareceu num Provai Verde, e depois de um tempo a gente recebe a informação de que um dia ela foi pregar, acho que num domingo à noite, o pai foi levar ela de carro lá e ele se perdeu numa curva lá e teve um acidente e faleceu ela e a mãe. E eu tava bem na minha adolescência, assim, né, de questionar, e eu comecei a questionar Deus, né? Peraí, Deus, tá errado isso aí. A menina prega, a menina tem um PG, a menina tá levando estudo bíblico e tal. E como é que eu lembro que o acidente aconteceu no sábado. Isso, Foi é. bem no sábado, eu lembro disso. Como é que o senhor permite que isso aconteça, cara? E assim, eu fiquei com essa questão por um tempo na minha cabeça, porque assim, puxa, ela parecia toda perfeita assim pro trabalho de Deus. E você imaginar, puxa, ela vai ser uma missionária, né? Ela vai... E aí ela faleceu. E eu, na minha cabeça ficou assim, uma coisa. Mas depois de um ano, mais ou menos, veio um outro vídeo. E era o vídeo do pai. E aí o pai estava falando no vídeo, e ele estava explicando. Ele disse, ó, minha filha fazia tudo isso, mas eu nunca me converti. Eu levava ela, mas eu não entendi esse negócio e tal. E o vídeo era o pai dizendo o seguinte: foi a única forma de Deus me buscar, foi tirar aquilo que era mais precioso para mim. Que coisa, hein? Uau. E ele disse assim, agora eu entendo que Deus fez o melhor, Climão, climão. porque ele me buscou da única forma que eu podia vir. E assim, agora fez sentido para mim. Porque assim, era o batismo do pai, o pai pegou tudo aquilo que a filha fazia e ele começou a fazer agora. Ele continuou. E aí ele diz assim, Deus foi perfeito, porque no céu a minha família vai estar completa. Ô, Glória a louco. Deus. Imagina chegar agora, a menina no céu, e ela questionar a Deus. Deus,
Por quê? Aí ele diz assim, porque foi a única forma da sua família estar completa aqui. Sim. Pra menina vai fazer sentido. Pra gente, nesse momento, parece assim, cara, mano, é imperfeito, né? Deus fez errado. Mas quando Deus explicar, a gente vai olhar e dizer assim, foi perfeito. Então, dádiva é a gente acreditar que Deus está no controle fazendo o melhor pra gente, ainda que a gente não entenda esse melhor. Ainda que pra gente, peraí, Deus tirou isso de mim. Era algo que eu queria muito. E Deus vai dizer assim, filho, só confia. Eu tô fazendo o melhor por você. Porque isso que você quer vai te afastar de mim. Então eu não vou dar. Eu não vou dar. Porque eu sei que você vai se perder. Então assim, a gente não acredita naquele negócio de teoria da prosperidade, que assim, é bênção só quando Deus dá. É bênção quando Deus tira também. Legal. Entendeu? Você ia falar? Não, pode falar. Pode falar. Então, é legal a gente entender a questão da dádiva também. Mas assim, quando a gente tem esse discernimento, né, do que é certo, do que é errado, a gente aprendeu o que Deus faz, o que Deus não faz. Só que aí a gente também tem aquela questão de que a gente ainda é ser humano e a gente ainda tá julgando. Sim. Poxa, e eu acho que o mais correto, né, acho que a coisa que a gente mais deve se policiar é que quando a gente vai fazer um discernimento de um irmão, de alguém, irmão na fé, de um colega nosso, que ele tá errando, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado como a gente vai chegar para falar com essa pessoa. Porque às vezes a gente pode ser tentado na própria tentação dela. Já viu aquele discurso tipo assim, não, eu vou nas festas de família, mas é que o povo vê que eu sou da igreja, que não tem problema. Vou evangelizar lá dentro. É difícil, filhão. Você não vai ganhar no terreno do inimigo. Tô dizendo pra festa de família, entenda de modo geral. Mas tipo assim, não, vou pra festa com os meus amigos porque eu vou falar de Jesus lá. É difícil, cara, difícil. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai fazer, né, nessa questão, porque às vezes a gente acaba escolhendo, tendo uma percepção de tipo, eu vou conseguir, chega lá não consegue. Não faz. Se você não tem uma base forte, pois é. sólida. E aí, tipo, às vezes a gente, até mesmo na questão da correção do irmão, a gente vai corrigir e às vezes a gente acaba afastando ele. Porque a gente tem uma percepção errada do contexto geral da história. Forma geral. Muitas vezes a gente se torna o tentador. Sim. Ao invés da gente ajudar o irmão na prova, a gente se torna a tentação do irmão. E isso é uma coisa muito complicada também, porque muitas vezes a gente vai agir por Satanás. E é Satanás agindo através de nós. E essa é uma coisa muito complexa pra gente entender. Bebam água. Porque assim, ele age através de nós. E ele usa muitos irmãos, me usa muitas vezes para afastar pessoas. Sim. Por isso que assim, eu preciso, como o Christopher falou, da questão da empatia, do amor, entendeu? Entender que a outra pessoa está passando de coisas que eu talvez não entenda, entendeu? Que eu preciso me aproximar dela para entender. E aí a gente entra em uma coisa que nem bajulação e nem a intolerância. E aí, como que a gente consegue ser empático, amar o nosso próximo, mas ao mesmo tempo exortar ou reprovar o pecado dele? É algo difícil. Não sei. Te amar, mas também te criticar. E Eu sempre... criticar assim, Sim. né? Para que você possa melhorar. Crescer, né? Crescer, edificar. Edificar, é isso mesmo. Eu sempre digo que assim, princípios a gente não negocia. Uhum. Eles são inegociáveis. Só que tem um jeito da gente falar. Entende? É o jeito da gente falar que muda as coisas. Porque às vezes a gente pode estar falando uma verdade, mas se estiver falando do jeito errado, a pessoa não vai ser atingida. Não sei se vocês ouviram o Rodrigo Silva contando uma historinha, né? Ele disse que um paraquedista pulou lá do avião, né? Só que na hora de aterrissar, o paraquedas dele enganchou numa árvore. E ele precisava de ajuda para descer daquela árvore. Já vi essa história. Já viu? Já vi. E aí ele diz que vem um cristão com a Bíblia debaixo do braço, né? Pula. E vem andando e olha para cima e vê o rapaz lá, né? E aí o rapaz lá de cima disse assim, você pode me ajudar? E aí o cristão olha e fala, você é um paraquedista, né? E ele diz, sou um paraquedista, você pode me ajudar a descer daqui? Você pulou do avião que estava passando agora aí, né? Ele diz, sim, eu pulei do avião, né? Você pode me ajudar? E aí ele continua falando, eu posso ver que você é do exército, né? Ele diz, sim, você pode me ajudar e tal, né? Você pode me ajudar? E ele tá pedindo Por favor, ajuda. eu preciso de ajuda. Ele tá pedindo ajuda, né? Até o momento que o rapaz, o paraquedista, diz assim, você é cristão? Ele diz, sim, né? Como é que você viu? Porque eu tô com a Bíblia debaixo do braço. E aí ele diz, não, porque você tá fazendo um monte de pergunta que não serve pra mim agora. Que coisa pesado. Senhora, pesado, triste. Você tá fazendo um monte de pergunta que pra mim não serve. Pra mim serve o quê agora? Você tirar daqui.
Eu preciso de ajuda para poder descer. Então, assim, essa é a questão da empatia. Às vezes a gente tem a verdade mesmo para falar para a pessoa, mas não da forma como a gente quer falar. A gente precisa entender como é que é mais agradável para a pessoa ouvir. Legal. Imagina. Porque senão a gente acaba sendo muito enfático e a gente assusta a pessoa. E a gente, sabe, traz um medo para a pessoa. A pessoa vai vir para Deus por medo e não por amor. A gente usou muito a questão do evangelismo por medo, né? Ah, se não vier, vai pro inferno, né? Vai queimar e tal. Quando, na verdade, a gente precisa mostrar o amor de Deus. As pessoas precisam vir pelo amor, entender a questão do amor. Se elas entenderem o amor, a Bíblia diz lá em João que a gente não vai ter medo. Show. Porque o amor lança fora todo medo. Show de bola. Galera, infelizmente, nosso programa acabou. Triste. E assim, muito obrigado pela presença de vocês, pastor. Foi ótimo. Seus comentários sensacionais. Christopher também, um abraço, coração. Mandem o WhatsApp de vocês depois. Opa. Meu, e assim, palavras finais aqui, eu acho que de fato, realmente, a gente tem que pensar bem quando for julgar alguém. E principalmente, toma cuidado com o que você fala de Deus e pensa de Deus, porque às vezes a gente pensa muita coisa errada. Eu queria saber, Christopher, tem alguma palavra final? Quer comentar já pra gente encerrar? Tá ok? Pode ir, pastor, primeiro. Eu faço essa. Eu gosto sempre de usar uma ideia que diz assim: lembra de onde Deus te tirou quando você for julgar outra pessoa. Que coisa, hein? Lembra o que Deus fez por você quando você for olhar para outra pessoa que Deus precisa trabalhar também. Quando a gente olha pra gente primeiro, a gente vê o amor e a misericórdia que Deus tem com a gente. E aí Deus olha e diz assim: vai agora e tem misericórdia do mesmo jeito que eu tive por você. Então, se a gente pensa assim, o mundo ia ser diferente, a igreja ia ser diferente, porque a gente ia olhar e ia amar as pessoas, independente daquilo que elas fizeram. Então, a ideia do texto de hoje, né, é amar as pessoas, é se identificar, ter empatia. Eu acho que um resumo geral é amar como Jesus nos ama e Isso. ter as mãos e os pés dele nessa Exato. terra. Só gente inteligente isso, hoje galera. aqui. Só gente inteligente. Galera, um abraço pra vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer imenso. Segue ter a vocês gente. conosco. Pastor, quer falar seu arroba aí? Instagram? Aproveita. Momento aqui, ó. Ganhar seguidor. Pastor Rodrigo Moraes. Boa. Isso aí, Só. Christopher. Quer falar? Amém. Beleza, Ribas? Amém? Só uma Eu- questão. Pode falar, pode falar. 2 minutinhos. Peço pra Deus nunca deixar você perder a sensibilidade espiritual. Que é algo muito importante. Sim. E uma frase pra gente finalizar. Prega o evangelho e, se necessário, utilize palavras. @Christopher Exatamente. Brito. Que isso, o cara termina É desse assim jeito. que a gente finaliza. Eu não vou dar o meu arroba, não. Vou dar o arroba da LS Comunidade Jovem underline APS. É isso, gente. Não se esqueçam. Comentários aqui embaixo. A gente tá de olho. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Semana que vem tem mais. Segue a com gente. outros convidados especiais também. Segue a gente nas redes sociais. Me segue também, tá? Tô pedindo que vai saber, né? Se eu ganho uns 3. Mas... É isso, É, galera. gente. Muito Um obrigada. abraço. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. É nóis.